Então bora lá, pessoal. Nós temos aqui três tipos de morte. A morte real, que eu estava falando para vocês, que é quando a gente tem um corpo. E nós temos a morte que a gente não tem contato com o corpo, mas a gente tem que presumir, ok? Então seria a morte presumida, normal, sem declaração de ausência, e a morte presumida com declaração de ausência. Só para dar um início, qual é a diferença dos dois? Na morte presumida, normal, sem declaração de ausência, eu tenho quase certeza, mas quase certeza de que aquela pessoa morreu. Então eu não preciso de um procedimento formal para aquilo, eu já vou logo para a declaração de morte presumida. Já que na presumida com declaração de ausência, eu acho que ele morreu, mas aí eu tenho que passar por todo um procedimento antes de declarar a morte presumida. Então eu passo por todo esse procedimento aqui para poder declarar a morte presumida daquela pessoa, ok? Então, vamos lá. Gente, só para colocar em figuras para vocês gravarem. Morte real é quando eu tenho o corpo. Então eu tenho aquele corpo para testar que aquela pessoa morreu, ok? Beleza. Agora nós vamos para morte presumida e morte presumida com declaração de ausência, ok? Morte presumida, gente, sem a declaração de ausência, é muito, mas muito provável que aquela pessoa tenha morrido, ok? Então, como é muito provável que a pessoa tenha morrido, eu já declaro presumidamente que ela morreu e pronto, acabou. Não tem procedimento formal todo complexo para isso. Então, olha só, não há certeza, mas é muito provável. Aqueles que ficaram que têm algum interesse nos bens daquela pessoa que morreu presumidamente, vão dar início ao procedimento de morte presumida. Então, busca a manutenção dos bens, porque se aquela pessoa sumiu, desapareceu, e eu deixar os bens dela lá, vão ficar apodrecendo, vão ficar com os bens deteriorando, vão ficar com os bens sem manutenção. Então, eu tenho que dar continuidade. Então, busca a manutenção dos bens e a continuidade da vida regular daqueles que ficaram. Gente, às vezes eu sou filho de alguém que desapareceu, de alguém que sofreu algum acidente, e eu preciso comer, eu preciso me manter. Então a gente busca dar continuidade à vida dessas pessoas através dos bens daquela pessoa que morreu presumidamente, ok? Então bora lá para ver quais são os casos de que é muito provável que aquela pessoa morreu. Pessoal, primeira situação, guerra. Então, olha só, a pessoa que estava em guerra e sumiu, desapareceu, é muito provável que ela tenha morrido, gente. Se ela não aparece, eu vou dar lá quais são as situações, mas se ela estava numa guerra e ela sumiu, não aparece mais, é muito provável que ela tenha sido pega no meio da guerra, ok? Segundo caso, desastre. Gente, se a pessoa está aqui no topo do prédio que foi atingido, do prédio que vai desabar, é muito provável que ela tenha morrido, gente. Por mais que eu não encontre o corpo dela nos destroços, eu não posso ficar o resto da minha vida achando que aquela pessoa vai aparecer. Eu tenho que declarar a morte presumida dela para continuar a minha vida. Então aqui é muito provável que ela tenha morrido. Olhem uma outra situação e me digam se vocês acham que a pessoa vai sobreviver. Um acidente nuclear, gente. Se aquela pessoa está, por exemplo, trabalhando numa fábrica nuclear, numa usina nuclear, na verdade, e houve um acidente, é muito provável que aquela pessoa não tenha sobrevivido. Então eu não preciso ficar esperando ela voltar, gente. Eu já posso declarar a morte dela presumida, ok? Então, olha uma outra situação que aconteceu aqui em Belém. Vocês lembram desse prédio aqui que desabou em Belém? Gente, o pessoal que estava dentro do prédio, que estava lá em cima e tal, é muito provável que tenha morrido. Então, são situações excepcionais que a gente tem quase certeza. É quase certeza que aquela pessoa que estava ali morreu. Ou, olha o outro caso. Vocês acham que alguém que está viajando e o avião acontece, isso não morreu? Gente, é lógico numa situação dessa que a pessoa deve ter morrido. Então é muito provável que ela tenha morrido. A gente não pode ficar esperando. Então a gente já vai e declara presumidamente direto a morte dela. Porque é muito provável que ela tenha morrido. Ok? Então não precisa de um procedimento complexo e demorado. Ela já tem a possibilidade altíssima de ter morrido. Então eu pego esses casos aqui e declaro direto a morte dela presumida. Ok? Então só para colocar em termos de artigos para vocês, bora lá. Olha só quando é que eu posso declarar a morte presumida sem declaração de ausência. Sem decretação de ausência. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência nos seguintes casos. Se for extremamente provável a morte de quem esteja em perigo de vida. Gente, todos esses casos praticamente que eu mostrei para vocês, a pessoa estava em perigo de vida, ok?
Então eu posso usar esse artigo, esse inciso primeiro bem aqui. Ou se alguém, no inciso segundo, se alguém desaparecido em campanha for feito prisioneiro ou não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Ok? Então, se a pessoa estava lá na guerra, foi feito prisioneiro e desapareceu, se até 2 anos após o término da guerra ele não apareceu, eu posso ir lá e declarar. Ok? A declaração de morte presumida somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas. Gente, então, para eu declarar a morte presumida num desses 2 casos aqui, eu tenho que ter cessado as buscas já. Então, olha, ficou 1 dia, 2, 1 semana lá, fazendo as buscas, tirando os destroços e tal, não encontrou? Beleza, aí eu posso pegar e pedir a morte presumida. Eu entro com procedimento judicial para pedir a morte presumida. Ok, pessoal? Beleza, então bora lá. Essa aí é a morte presumida sem o processo de decretação de ausência. Ok?